Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui novamente nesse programinha semanal, programa da revista Aquarista Júnior. Estamos iniciando hoje o programa número 84. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2020, segunda-feira de carnaval. Um bom carnaval, um bom final de carnaval para todo mundo. Estamos aqui nesse programinha semanal. A ideia da revista, a ideia do programa, ao longo desses mais de um ano e meio aí de programa, né? Estamos começando aí 84. É o quê? Qual que é a função do programa? Contar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob o ponto de vista, sob a visão, sobre a ótica, sobre aquilo que a revista Aquarista Júnior teve o prazer e a grande satisfação de realizar em prol do desenvolvimento do aquarismo brasileiro, criando aquela coisa dos 4 pilares, né? Que é divulgação, dinamização, incentivo, qual que é os 4? Incentivo, dinamização, divulgação e promoção do hobby do aquarismo. Um hobby fantástico para todas as faixas de idade, para todas as classes sociais, para todas as pessoas em todos os cantos do Brasil, cada canto com a sua característica de tipo ou forma de poder praticar. Alguns estados do Brasil mais quente, alguns estados do Brasil com uma temperatura mais moderada e alguns mais frio, né? E hoje o Brasil, como está, vamos dizer, nacionalizado, a gente na época tinha a grande ideia, o grande projeto de tentar o quê? Oferecer a todas as pessoas, né? Aquela coisa, a oportunidade de praticar esse hobby tão gostoso, esse hobby de entretenimento, de terapia ocupacional, de, sei lá, você ter uma atividade gostosa dentro de casa, você procurar se integrar com ciências, né, estudos de ciências, procurar se preocupar com essa coisa de biologia, de acomodação biológica que você pode preparar para o teu aquário. E esses anos todos a gente foi fazendo aqui, ali, aquela coisa toda. E só para você ter uma ideia, a história, o programa está contando a história cronologicamente. E nós estamos no ano de 1998, onde eu puxei nos arquivos nossos, nas lembranças, no caso, 2 revistas da época. Essa daqui é a revista número 64. Olha a capinha dela. Nessa revista 64, eu separei algumas coisas que na época a gente publicou na revista e pitoresco comentar no dia de hoje. Na revista, na página 29, quer ver que coisa bacana? Porque o que acontece? Em 98, estava começando a surgir no Brasil essa coisa de internet. Não existia internet. E na revista 98, nós fizemos aqui um lembrete, no caso grande. Por quê? Porque um tempinho antes a gente se integrou à internet e estava começando o quê? Vem aí, revista Aquarista Júnior na internet. O planeta Terra está na era da globalização. Olha que bacana. E nós não podemos estar fora dessa. Estamos finalizando nosso projeto de apoio total à América Latina e mercado europeu. Olha que bacana. No segundo semestre de 97, iniciamos esse projeto internet, onde experimentalmente nos preocupamos em estudar propostas de ação e atuação. Neste segundo semestre de 98, porque a revista é de outubro, né, de 98, né, estamos prosseguindo com o projeto, consultando homepages, formalizando contatos, apoio e intercâmbios e buscando concluir esta fase que denominamos preparatória. Olha que legal. A ideia inicial era nos integrarmos na internet oficialmente e em definitivo apenas no ano 2000. Alguma coisa não era tão simples, abrir o computador e estar na internet, né? Mas os fatos evoluíram rapidamente, né? No caso a internet se modernizou e já no início de 99 aguardem novidades. Por quê? Porque a internet mesmo, no começo era uma internet discada, era muito caro você ter acesso à internet, gastava muito de conta de telefone, mas o que? As companhias foram se agilizando e foi tudo se, vamos dizer, dinamizando mesmo, né? Aos empresários do ramo, um recado que eu dava, não deixe de fazer sua propaganda nas próximas revistas. Sua empresa também será destaque na internet. Você vê que hoje nós estamos em 2020, né? E a revista totalmente digital, então quer dizer,
uma distribuição que antes era tipicamente nacional, alguns países vizinhos aqui da América Latina, hoje é internacional e mundial. Então, se você tem um amigo, às vezes, que mora, sei lá, na Austrália, né, ele tem acesso facilmente à coleção da revista, pode ler, acompanhar, assinar, aquela coisa. Estudaremos até a possibilidade de inclusão, isso aí na época é o que existia, né, de um link, de links especiais de empresas com lista de preços e produtos para total apoio comercial. Então a ideia da Aquarista Júnior na internet era justamente dar esse tipo de apoio aos, vamos dizer, aos empresários do ramo, né? Aos aquaristas, aguardem novidades. É a revista Aquarista Júnior se aprontando para o século XXI. Apoio, sugestões e opiniões, a gente deixou um e-mail aqui para contato, para que a gente pudesse o quê? Vamos dizer, trocar ideias, trocar figurinha. Isso em 98, cara. Então, quer dizer, hoje você vê toda essa modernidade de internet, toda essa forma de comunicação mais rápida, mais dinâmica, mais expressa, mais colorida, com mais imagens, com mais filmagens, né? Mas na década de 90 realmente existia essa dificuldade de globalização da informação. Então, mas a gente tinha os contatos com editores, com autores, com pessoas ligadas ao aquarismo, espalhadas pelo mundo. Então a gente nessa brincadeira aí de pensar numa proposta revista Aquarista Júnior na internet. Isso em 98. Eu queria mostrar também aqui, página 28, uma coisa que aconteceu aqui na revista Aquarista Júnior. Durante um tempo, um dos jornais aqui do estado de São Paulo, ele promoveu, você comprava o jornal aos domingos e vinha junto do jornal vamos dizer, um fascículo de uma enciclopédia, que chamava a enciclopédia, até hoje a gente tem ela aqui, Larousse Cultural. Então, uma enciclopédia de assuntos diversos, tipo uma enciclopédia que nem a Enciclopédia Conhecer, a Enciclopédia Barça, a Enciclopédia Britânica, muito comum nas bibliotecas brasileiras, né? E o que que acontece? A gente começou a colecionar, porque cada semana vinha um fascículo, talvez demorou mais de ano para colecionar, porque era semanal, né? Mas ano não, né? Meio ano talvez, né? Porque tem talvez uns 20 e poucos fascículos, né? Então 20 e poucos livrinhos, no caso. E o que que acontece? Conforme vinha chegando as enciclopédias, eu folheava como um leitor assim curioso, né? E procurava, porque a Larousse é uma espécie de um dicionário. É como se fosse um dicionário de termos culturais, técnicos, de ciências, de animais, aquela coisa toda. E eu, conforme ia folheando as enciclopédias, eu tive uma ideiazinha que a gente procurou viabilizar em várias edições, nesses anos aí, 97, eu não lembro quando começou, 98, 99, mas eu peguei nessa revista, a gente começou a criar uma coluninha pequenininha chamada Destaque Larousse Cultural, em que todos os termos que a gente começou a ver que tinha relação com coisas aquáticas, né? Aquáticas, tanto de água doce como de marinho, né? A gente procurava colocar na revista como destaque, né? E nessa daqui eu peguei um exemplo, tá? Teve muitos. Descubra a gorgônia. Tá vendo aqui, ó? Um quadradinho em que o que acontece? A definição que a Larousse, a grande enciclopédia Larousse Cultural, esteve realmente à disposição de pesquisas para os meus filhos, para as pessoas que visitavam o Centro Cultural Aquarista Júnior, o Aquário de São Bernardo, em busca de, vamos dizer, de elaborar um trabalho. Às vezes eles tinham um trabalho ligado a peixes, principalmente animais aquáticos, aquela coisa. Então eles vinham lá, faziam, tinha uma mesa lá que a gente disponibilizava para a tua pesca, como se fosse uma sala de estudo. E tinha a enciclopédia lá, Larousse Cultural, que eles podiam realmente escrever, porque os trabalhos nessa época era tudo meio manuscrito, não tinha essa coisa de trabalho digitado ou trabalho datilografado. Então o que acontece? A gente foi pegando vamos dizer, desde a letra A até a letra Z, tudo que tinha a ver com essa coisa de coisas aquáticas. E foi realmente, vamos dizer, um marco para a revista por causa disso, porque o interesse nosso em pegar, vamos dizer, opiniões não, vamos dizer, pegar definições de certos animais aquáticos que pudesse realmente ajudar no conhecimento geral do aquarista. Porque a ideia da revista, vamos dizer, a ideia do nosso projeto sempre foi essa,
criar no aquarista ensinamentos múltiplos, né? Para que o que acontece? Todos os neurôniozinhos, né, pudesse realmente se ajustar na cabeça do aquarista e pudesse, aos poucos, fortalecer essa ideia de compreensão total do ramo do aquarismo. Isso foi em outubro de 98. Eu tenho que pegar outra revista. Rapidinho. Revista 65. Essa revista já é de dezembro de 98. E tem algumas coisinhas que sempre a gente também teve ligado, lembra que eu falei nos programas anteriores, com essa coisa de incentivo aos peixes marinhos, aos aquários marinhos. Estava começando, começo da década de 90, começou a se fortalecer, estava com vontade de se fortalecer. E nós tivemos a oportunidade, nessa revista 65, né? Página 25. Deixa eu ver se está marcado aqui. Nós tivemos a oportunidade de publicar, né, alguma coisa ligada a, como se diz, doenças nos peixes marinhos. Tá vendo? Uma matériazinha relativamente extensa que mostrava algumas figurinhas de peixes, entendeu? E algumas características de doenças nos peixes marinhos que poderiam afetar eles no aquário. E com alguma ideia de sintomas principais, um eventual tratamento que o aquarista podia fazer, tudo com calma para quê? Para que pudesse ter sucesso nessa coisa de cura, nessa coisa de tratamento e nessa coisa de tentar, vamos dizer, tentar deixar o peixe o mais saudável possível no aquário. Então, quer dizer, uma matériazinha longa falando justamente essa coisa de doenças, porque uma das preocupações e uma das, vamos dizer, recomendações que a gente mais procura passar, no caso, para os aquaristas, é essa coisa de se interessar pelos bastidores do aquário. Não basta você olhar o aquário e achar que está tudo bem. O importante é você sempre estar fiscalizando e observando os bastidores do aquário. Então, observando, sei lá, se um filtro está funcionando direitinho, se uma lâmpada está ligando e desligando direitinho, se o timer está ligando no momento certo, se a ração que você está dando não tá ficando murcha, não está ficando, vamos dizer, envelhecida, se os peixes estão tendo um crescimento gradual, não pode ser um crescimento agressivo e rápido, entendeu? Se não estão com a barriguinha murcha, se não está tendo problema de incompatibilidade entre eles. E no aquário marinho, essas observações são muito maiores, muito mais preocupantes, né? Então, às vezes, a gente até tem aconselhado adquirir uma lupa, né, uma lente de aumento, para você ficar vistoriando de vez em quando os cantos do aquário, as pedras, as frestas, em busca do quê? Do que está acontecendo no meio aquático do aquário marinho. E essa matériazinha, na época, ajudou bastante essa turma de aquaristas marinhos. Nessa mesma revista, na página 27, deixa eu ver aqui, nós fizemos, deixa eu ver, na página 22, desculpe, nós tivemos a oportunidade de conhecer o aquarismo, aí vem um alerta, né? O aquarismo marinho não pode e não deve ser encarado como moda, entendeu? Isso na época a gente falava. Agora a moda é usar filtro X, então o resto não funciona. Passado algum tempo, o filtro X é ultrapassado, é uma droga, e aí vem uma nova. Então o aquarista marinho tinha muito essa na época, né? Final dos anos 90, de procurar formas para um aquário ideal. E a gente sempre falou que todas as formas de montagem, de adaptação, aquela coisa de aquário marinho, vamos dizer, funciona, né? Então o que acontece? A gente teve a oportunidade, deixa eu ver aqui, de observar, final dos anos 90, uma reportagem que saiu até numa revista, que até hoje existe, Panorama da Aquicultura, né? Falando sobre Artemia salina, produzida ou coletada, ou, vamos dizer, conseguida, né? No lago norte-americano, Great Salt Lake, entendeu? Então, quer dizer, mostrava o que é a matériazinha? Uma matéria meio longa, né? Que mostrava as características, né? A população de artêmia, a qualidade do cisto, que é os ovinhos da artêmia, como é pescada, no caso, a pesca da artêmia é realizada, deixa eu ver, o crescimento da indústria da artêmia, a safra 97, 98, as previsões futuras. Por quê? Náuplios de artêmia, que são os filhotinhos de artêmia,
sempre foram, até os dias de hoje um dos grandes alimentos para os produtores de peixes, na primeira fase de vida dos peixinhos. Isso vale até para os criadores caseiros, que compram lá os ovinhos Artemia, eclodem e dão para filhotinhos de beta, filhotinhos de lebiste. Todos os filhotinhos em suas primeiras, vamos dizer, alimentações, a Artemia salina é forte nessa coisa de engrandecimento e fortalecimento da criação. E a gente resolveu na época fazer publicar, né, essa matériazinha sobre a Artemia salina, que era numa revistinha de aquicultura, né, mas que tinha a ver e poderia ajudar essa coisa dos aquaristas brasileiros, os candidatos ou os criadores de peixes ornamentais brasileiros que pudessem ver na Artemia salina, tanto que ela, na década de 90, ela se fortaleceu muito aqui no Brasil, nos criadores, e até hoje é utilizada. Eu vi aqui também um negocinho dessa revista também, aquele negócio do destaque lá, Russicultural, olha que bacaninha aqui também, falou sobre a concha de Fólada. Entendeu? Então tudo que tinha a ver com bichinho do mar, bichinho dos lagos, bichinho dos pântanos, animais aquáticos, animais, vamos dizer, peixes, essas coisas, a gente procurava fazer um quadrinho e colocar como destaque La Russicultural. Isso na revista 65, entendeu? Então, nessa mesma revista, vem mais uma coisinha bacana, que eu acho bacana conversar. E foi página 27, porque aquilo que eu falei, a gente começou a receber, começou a ter muito intercâmbio, aquela coisa de intercâmbio técnico-cultural sobre o que podia funcionar, o que podia acontecer, aquela coisa. Quando foi nessa revista, tá vendo aqui, ó? O que acontece? A gente publicou também um trabalho que a gente recebeu. Eu até marquei aqui no começo, deixa eu ver se eu marquei aqui. Recebemos em agosto de 98, da Rosana Beatriz Silveira, do Rio Grande do Sul, o interessante projeto Hipocampus, que prevê no futuro a possibilidade de encontrarmos a técnica perfeita para a reprodução de cavalos marinhos em criatórios. Confira, entendeu? Então o que acontece? Ela mandou o projetinho dela, que depois ela se estabeleceu no Nordeste brasileiro, né? Entendeu? Até hoje, parece que está ativa, aquela coisa toda. E a gente fez a matériazinha, tá vendo? Cavalo marinho, projeto Hipocampus. Qual que era a ideia? O cavalo marinho era um peixinho que a turma gostava de ter no aquário, né? As pessoas gostavam de ter essa coisa de tentar manter ele. Eles eram difíceis porque a alimentação deles, muitos deles não se adaptavam rapidamente com a alimentação alimentação que era oferecida para eles, tinham dificuldade e acabavam não comendo, ficavam às vezes meses, o cavalo marinho ficava meses antes de morrer e praticamente sem comer nada. Então o que acontece? O projeto Hipocampus era de uma fascinada pelos cavalos marinhos, que acabou fazendo um projetinho e acabou se instalando no Nordeste com essa coisa do projeto. Então, Rosana Laboratório de Aquicultura Marinha, Labaquac, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, começou esse trabalho, mandou para nós, tivemos um intercâmbio legal, técnico na época, e nessa revistinha 65, tivemos a grata satisfação de colocar o trabalhinho dela, no caso, aqui nas páginas da revista Aquarista Júnior, que é isso, sempre que possível. Eu sempre falo, né, a revista é uma revista autoral, né, mas sempre que possível a gente, recebendo alguma matéria, algum artigo, alguma coisa interessante que eu vejo que pode agregar, vamos dizer, os ensinamentos do aquarista, a gente procura às vezes sintetizar, né, porque às vezes a matéria é longa, não dá para colocar na íntegra tudo, a gente procura sintetizar, resumir, entendeu? E colocar nas páginas da revista. Quando é muito longa, a gente até divide em 2, 3 partes, coloca nas revistas. Para quê? Para que o aquarista tenha, vamos dizer, conhecimentos de tudo um pouquinho, para que possa sentir o aquário como na realidade ele é. Tá legal? Estamos encerrando hoje o programa de carnaval, o programa especial de carnaval, de segunda-feira de carnaval, entendeu? E gostaria de agradecer muito a audiência,
a participação das pessoas que estão mandando para nós mensagens vamos dizer, de elogios ou sei lá, de gratidão, né? Vou deixar aqui no final do programa de hoje o WhatsApp nosso, né? Que é o DDD 11 97422 7856. Entre em contato quando quiser. O e-mail, aquaristapeixe@uol.com.br. Se você tiver uma novidade, uma notícia, uma coisa que você constatou, entendeu? Faz um textozinho pequenininho, tira uma, duas fotos, manda para nós, que a gente vai ter o maior prazer em, vamos dizer, em juntar aqui no nosso arquivo, e sempre que possível tem uma sessãozinha na revista chamada Aquarista Mix, que é um noticiário de aquarismo e que gradualmente vai colocando as notícias, vamos dizer, do bimestre em destaque, tá legal? Então, boa semana a todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam, e na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, com essa vontade grande de mostrar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Valeu, bye bye, tchau, até!